Olá, meu nome é Gustavo e sou professor do Cefet do Rio de Janeiro, no campus Maracanã. Se você está vendo esse vídeo, pode ser porque está interessado em fazer um mestrado de qualidade. O Cefet é uma instituição renomada e oferece regularmente vagas para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, o PPSIC. Meu e-mail e página estão abaixo, se alguém quiser entrar em contato, fico à disposição. Minha área de pesquisa é a computação afetiva e eu vou falar um pouco mais sobre essa área no decorrer dos slides. Rapidinho eu vou falar sobre minha biografia. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Unipli em 2004. Tenho graduação em Letras pela UFRJ em 2005, fiz quase junto. Tenho pós-graduação em Gerência de Tecnologia em Computação na UF em 2008 e o mestrado em Linguística na UFRJ também em 2008. Além disso, terminei o doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação na COP UFRJ em 2015. Eu sou docente da Escola de Informática e Computação, sou professor do técnico, da graduação e do mestrado. Tenho colaborações com algumas outras instituições. Linguística Cognitiva e Neurolinguística com a UFRJ, Psicologia com a UERJ, Psicologia e Computação com a PUC, Computação com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também com a Case Western Reserve University e a UCLA. Eu vou falar um pouquinho mais desse projeto lá nos slides lá na frente. Sobre o tema de pesquisa, a computação afetiva é uma área proposta por Rosalind Picard nos anos 90. Essa área envolve a aprendizagem de máquina, inteligência artificial, psicologia, estatística, dentre outros. Tem um link no YouTube muito legal que eu botei aqui, que é a Picard fazendo uma palestra na TED sobre computação afetiva. Vale a pena. Dentre os objetivos, os computadores responderem às emoções dos usuários para melhorar a interação humano-computador. Como fazer isso? Reconhecendo emoções e expressando emoções. Reconhecendo emoções, então exemplo de uma imagem no meio, e expressando emoções, por exemplo, um robozinho expressando as emoções para o usuário. Dentre as áreas de pesquisa que eu trabalho, a análise de emoções em texto, raiva, medo, felicidade, tristeza, surpresa, nojo. Análise de sentimento em textos, e aí mais pensando na polaridade, positivo e negativo, há depressão no texto, não há, fake news, não é. Mas para fazer essas duas tarefas, é necessário o processamento de linguagem natural, ou seja, como o computador vai entender aqueles textos. Então, seja o léxico, o sintático, a semântica. Então, essas áreas são juntas. Além disso, tem a detecção de estados afetivos a partir de sensores. O eletroencefalograma, como vocês podem ver na imagem abaixo à esquerda, a gente tem esse aparelho capturando as ondas cerebrais. O GSR captura o suor dos dedos, isso é muito semelhante ao detector de mentira. O ECG, a gente está usando mais uma cinta cardíaca nesse momento para capturar a frequência cardíaca. E o eye tracker, a gente está desenvolvendo muitos projetos de parceria com a UFRJ e está desenvolvendo o projeto de livros multissensoriais, que eu vou falar um pouco mais na frente também. Bom, com relação a robôs afetivos, a gente também pode desenvolver teorias da personalidade. A gente tem estudos relacionados à teoria da personalidade. Então, de repente, juntar isso com essa questão dos robôs afetivos, os robôs tendo personalidade, a questão da interação humano-robô, a IoT afetiva, ansiedade, depressão, estresse. A gente tem muito estudo com ansiedade, depressão e estresse em texto, detecção de depressão, de ansiedade no próprio texto. Com relação à produção científica, eu tive junto com um grupo de pesquisa, em 2017, 9 artigos, 2018, 18 artigos, 2019 até o momento 12 artigos. Então são 39 publicações, dentre as quais 32 são com meus alunos do PPSIC. Isso dá, em média, 6,28 publicações por aluno, considerando os alunos que entraram antes de 2019. Embora esse número possa assustar ou possa parecer muito alto para quem está vendo essa apresentação, eu ajudo os alunos na escrita.
nos elementos textuais, nessa parte linguística de letras, na estratégia da escrita, ou seja, como mandar para um jornal específico ou para um congresso específico, entre outros. O nosso grupo também é bastante coeso. Basta olhar no Lattes que nossas publicações podem conter mais de um aluno do PPSIC, 2, 3 alunos. Os alunos colaboram entre eles para desenvolver os artigos. A escrita pode parecer difícil para muitos, mas nós vamos trabalhar juntos. A ideia é essa. Dentre esses artigos, 2 receberam premiação com alunos. Uma menção honrosa agora em 2019 de um projeto que detecta predadores sexuais em textos. Esse projeto foi feito com uma parceria com a FEI de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo. Então, a gente conseguiu com quase 100% de acerto detectar se havia uma conversa predatória ou não, ou seja, alguém tentando extorquir uma foto de uma criança ou chamando para sair. Em 2017, nós conseguimos o melhor artigo, com um trabalho que envolvia a tradução automática de texto. Nós criamos uma métrica que envolve a semântica para avaliar traduções automáticas de texto. Entre as áreas que eu não trabalho, mas que são bastante interessantes, eu gostaria de trabalhar, tem a questão de jogos afetivos, detectar as emoções dos jogadores. Então tem um trabalho bastante interessante com o jogo Doom, em que é capturado a frequência cardíaca do jogador e o personagem do jogo ele fica vermelho, ele cresce, ele diminui de acordo com a frequência cardíaca de quem está jogando. Bem legal. Essa questão de robôs afetivos, de melhorar a interação entre crianças autistas e robôs, esse trabalho mostra que as crianças interagem melhor com os robôs do que com os humanos. Então a ideia é criar agentes ou robôs para essas crianças interagirem. Então eu tenho um projeto de parceria com a PUC exatamente nessa questão de criar um personagem emotivo para os autistas, um agente. E tem a questão do e-learning, para melhorar a interação entre sistemas tutores e alunos. Então, um exemplo simples, vamos imaginar uma webcam observando, o computador capturando pela webcam a expressão facial, corporal de quem está usando o sistema. E percebe que esse usuário ele está deitando na cadeira, ele está com a expressão desanimada, então pode tomar uma atitude com relação a isso, dar uma questão mais difícil, enfim, há vários cenários. Tem alguns projetos interessantes que uns nós desenvolvemos e outros nós temos interesse em desenvolver. Então o NetSpeak é um projeto que a gente desenvolveu que o NetSpeak é essa linguagem da internet, VC, TB, FDS. Então a gente percebeu que utilizar, transformar essa linguagem para a linguagem expandida, você também melhora o resultado dos classificadores, mas tem trabalho ainda para fazer nessa área. Tem a questão de geração de texto, que é bem legal. Natural Language Generation. É a questão de como o computador gerar texto. Não simplesmente eu pergunto uma coisa e ele tem uma resposta pronta, mas conseguir gerar, ter ali uma semântica, interagir com o usuário, com as perguntas do usuário e ser capaz de se desenvolver sozinho, de aprender. Essa é uma área bastante interessante. Tem também a questão de robôs no Twitter. Tem algoritmos que detectam esses robôs, então como fazer robôs de repente afetivos, que não sejam detectados por esses algoritmos. Também tem um pouquinho de geração de texto. Tem a questão dos livros multissensoriais, que a ideia é você estar lendo um livro, tem um eye tracker capturando onde o seu olho, em que palavra o seu olho está, quer dizer, você está lendo, e, por exemplo, tem uma palavra vento, e no ambiente vem um vento em cima de você. Cheiro de jasmim, no ambiente aparece um cheiro de jasmim. Anoiteceu, a luz do ambiente diminui. Então, esse projeto já está bastante avançado, mas tem muita coisa para fazer também. Tem a questão do discurso de ódio, que hoje em dia está bem forte nas redes sociais. A gente trabalhou com 4chan e com 55chan. Uma plataforma em inglês e outra em português.
e nas duas é possível postar anonimamente. Então tem muito discurso de ódio. A gente conseguiu detectar bem o discurso de ódio, conseguimos uma publicação recente desse trabalho. A detecção de depressão. Então, como verificar num texto se existe indício de depressão, né? Se o usuário pode estar deprimido. Então, muitos usuários expressam que estão com depressão, que têm vontade de se matar, e alguns, inclusive, se matam depois de postar. A ideia é tentar conseguir perceber isso antes para tomar alguma atitude, seja dizer para o usuário, ligar para o CVV, enfim, a gente tem alguns caminhos a seguir. É o trabalho de pedofilia que eu mencionei, que ganhou menção honrosa, e também nessa linha a gente teve um trabalho que tratava do narcisismo, né, desses pedófilos, bem legal. Análise de notícias, esse é o projeto em parceria com a Universidade da Califórnia, a gente captura notícias do Jornal Nacional, da Rede Globo, né, da Record também, do SBT, e a ideia é analisar a linguagem multimodal, né? Então você fala, então, por exemplo, qual gesto que é feito, né? Esse gesto também transmite alguma coisa. Tem a questão da tradução automática de texto, que já foi mencionado anteriormente, mas a gente ainda está envolvendo a semântica, ainda está trabalhando com isso, né? E vários desses projetos necessitam da rotulação do conjunto de dados. Então, o nosso próprio grupo se ajuda para rotular o conjunto de dados, um dos outros, né? Essa é uma tarefa bastante cansativa, mas com o apoio do grupo a gente consegue. E tem a detecção de plágio, né? Que é um tema que está em alta, né? A gente avalia muito artigo de revista e pega plágio. Então, ter um algoritmo robusto para fazer isso é o melhor dos mundos. A gente tem diversos outros projetos, né? Eu estou aberto a conversas. Quem quiser pode mandar um e-mail para marcar uma conversa. Aqui eu coloquei alguns projetos interessantes, né? Isso aqui foi extraído do meu Lattes, brevemente. Só tem alguns trabalhos de 2019, né? Alguns eu ainda não postei no Lattes porque não estão nos anais ainda. Fora todos os outros 2018, 2017 que vocês podem olhar, tá? Se você gostaria de marcar uma reunião, caso você tenha gostado do tema, é só enviar um e-mail para gustavo.guedes@cefet-rj.br. É uma boa sorte no processo seletivo a todos. Aqui está a página do programa, quem quiser acessar. Aqui tem as minhas páginas, para quem quiser também ter uma noção maior do que eu trabalho. É importante vocês observarem o Lattes dos professores para ver as publicações e com quem vocês querem trabalhar, quem publica, os alunos que estão publicando, etc. Aqui estão as referências. Eu agradeço por terem ouvido essa apresentação e assistido até aqui. Muito obrigado.